Moço, de boa. Galera, eu vou falar hoje sobre minha história de baterista. Peguei. Enfim, eu tinha 6 anos quando eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe. E, assim, eu sempre achei da hora, quando eu ia para a igreja, ver o baterista tocando lá, ele tocava muito bem. E, tipo, minha mente era meio fechada. Eu só via ele tocando e eu nunca tinha visto outros vídeos no YouTube de pessoas tocando bateria. É, E eu achava que, tipo, eu era o melhor baterista do mundo. É, Aí eu comecei a crescer e eu queria aprender bateria. Eu tinha vontade de aprender bateria e ficava só na vontade. Mas depois eu tinha uns 9 anos quando eu falei que eu perguntei ao pastor se eu podia aprender bateria. Só que assim, eu ainda era um pouco agressivo com a bateria. Eu achava que tinha que bater com muita força. Aí ele disse, deixa passar mais um tempinho e você vai. Eu vou falar com o menino pra você ter aulas. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a aprender com uns 12 anos. E eu fui aprendendo, eu comecei a aprender, na verdade, eu comecei a aprender no violão. Não era bateria, eu comecei a aprender violão. Eu ganhei um violão, só que eu não me interessei. Por quê? Porque eu queria aprender bateria. Quando eu era pequenininho, eu pegava as panelas da minha mãe e começava a bater. Eu tinha muita vontade mesmo de aprender. Eu tinha até um chocalho de vaca que eu botava para ser o prato. E hoje eu sinto falta dele, porque tinha um som da hora. Mas enfim, passado, né? Aí eu comecei a aprender violão. Eu tive um professor, mas eu não me interessei. E ele acabou não podendo mais me dar aulas. Aí depois eu tive um professor de bateria. Eu comecei finalmente a aprender bateria. E esse meu primeiro professor de bateria era um menino que eu achava que ele tocava lá na igreja. Aí, depois que eu aprendi bastante coisa com ele, ele não pôde me dar aula porque ele estava fazendo estágio e era no dia que tipo ele me ensinava. Aí, um tempo depois, eu fiquei pegando e indo para a igreja nos sábados à tarde para treinar. Já que eu não estava com professor, não tinha professor, eu tinha que treinar, né? Aí eu. Os vizinhos fazendo barulho. Aí eu comecei a ter aula numa loja de instrumentos chamada Soul Music. Lá você comprava seu instrumento e também você aprendia. Daí eu comecei a aprender, treinei bastante com metrônomo e era numa bateria eletrônica, pra mim aquilo ali era coisa de outro mundo. Aí eu comecei a aprender lá e treinar nos sábados, na igreja que eu fazia parte. Putz, eu esqueci agora. Enfim, eu comecei a aprender lá. Só que depois, esse meu professor não pôde me ensinar porque o pai dele sofreu um acidente e ele teve que ficar cuidando do pai dele. Aí, o que aconteceu? Fiquei sem professor de novo. Rapaz, eu tenho um problema sério com o professor. Depois de um tempão, desde que eu era pequeno, eu tinha um sonho de morar em Recife. E eu gostava muito daqui, toda vez que eu vinha eu não queria mais voltar pra casa e já sabe, né? Era aquele chororô pra voltar pra casa. Mas enfim, de novo, enfim. Eu comecei a treinar e eu tive que realizar meu sonho, né? Eu vim morar em Recife. Eu vim morar em Recife. E tipo, eu nunca tive muito apego pela Assembleia. Eu era do Vale e eu sempre gostei do Vale. Mas agora
Eu tô na Assembleia. Que coisa, né? Coincidência. E depois que eu vim para a Assembleia, eu percebi que minha mente se abriu, minha mente abriu mais. Eu conheci bastante bateristas, porque a gente sai bastante em outras áreas, né? Eu conheci vários bateristas, conheci Bruno, conheci Douglas agora, que é meu professor atualmente. Conheci muitos bateristas mesmo. E tipo, eu tenho um amigo que o nome dele é Sandro. Talvez eu deixe o Instagram dele por aqui. É, que ele me ajudou também. A gente ia pra igreja lá no sábado e a gente começava a treinar. E eu vi ele tocando, eu ficava besta. Sandro, eu sei que você está assistindo esse vídeo. Então, tipo, eu comecei a ter aulas de bateria com esse meu professor Douglas. É, ele me ajudou bastante. E agora eu tô aprendendo violão. Que coisa, né? Eu não gostava de violão. É, então, é isso. Se você tem um sonho, se dedique e estude. Se você quer aprender um instrumento, tenha fé que você consegue. Não acho que é difícil demais para você. Eu vou cortar o vídeo agora porque, né? Senão vai ficar muito grande e não vai dar para postar. Então, galera, é isso aí. Essa foi minha história de baterista. Eu não sou revoltado com meus professores, né? Eu não tenho problema com eles. Então, falou, galera. Fiquem bem.